Existe uma frase de Paracelso que diz o seguinte: por isto, aprenda alquimia, que de outra maneira é chamada de espagiria, pois ela ensina a separar o falso do justo. Bem, a primeira vez que eu li esta frase, já há muitos anos, eu tive uma dúvida se alquimia era sinônimo de espagiria ou se era algo completamente diferente. Se os princípios eram diferentes. Talvez essa seja a sua dúvida. Talvez você nem se perguntou sobre isso. Está tudo bem. Então, o objetivo aqui deste vídeo é responder esta pergunta. Alquimia e espagiria são a mesma coisa? Ou são trabalhos, estudos, disciplinas completamente diferentes? Bem, para iniciar propriamente essa explanação, a gente precisa recorrer a uma definição que nós mesmos temos da alquimia. Então, a definição que nós temos, que a nossa escola tem de alquimia, é a seguinte: alquimia é o entendimento e aplicação dos 4 elementos, que são fogo, terra, ar e água, e dos 3 princípios ou substâncias, princípios filosóficos ou substâncias alquímicas, que são enxofre, mercúrio e sal. Lembrando que nem sempre na alquimia a gente está fazendo referência às substâncias comuns que têm esse nome, ao fogo, à terra, ao enxofre, mercúrio, sal, né, como aquelas substâncias comuns, mas são princípios, né? Então, é o entendimento e aplicação desses 4 elementos e das 3 substâncias. Com que objetivo? Exaltação do espírito humano e da elevação das virtudes, ou a contribuir para que a matéria assuma a sua forma mais nobre. Então, é um trabalho realizado espiritualmente e materialmente. E essa definição já nos dá uma introdução muito interessante para a gente compreender alquimia e espagiria. Então, a alquimia a gente pode dividir em 2 grandes vertentes. Vamos ficar apenas com 2 vertentes. Uma que é no sentido espiritual e outra no sentido material. São as 2 grandes divisões da alquimia, ou aspectos da alquimia. Então, no aspecto espiritual, o objetivo da alquimia é contribuir para o nosso avanço espiritual, para que aquele que se dedica, que se debruça sobre os preceitos alquímicos, possa encontrar um caminho de exaltação, em uma espiral ascendente de progresso, sempre pautados nos princípios dos 4 elementos e das 3 substâncias aplicados ao caminho espiritual. Então você vai observar que em muitas ilustrações alquímicas de tratados antigos, ali anexo ao laboratório ou compartilhando o mesmo ambiente, o mesmo recinto dos equipamentos de laboratório, do atanor, das retortas, dos cadinhos, existia ali um pequeno altar ou uma mesa contendo livros, velas, incenso queimando, e tem até algumas ilustrações que mostram ali o alquimista prostrado, realizando algum trabalho espiritual ou de estudo. Então, esse pequeno espaço, né, esse altar alquímico, é também chamado de oratório alquímico. É nesse espaço que o alquimista, o operador, aquele que se dedica às artes herméticas, realiza o seu estudo, pratica a sua espiritualidade. Então, esse é o caminho espiritual. Ele pode, inclusive, ser feito isoladamente, sem qualquer dedicação aos aspectos laboratoriais da alquimia. Então, a alquimia espiritual é a aplicação, né, o entendimento e aplicação dos 4 elementos, das 3 substâncias,
com o objetivo da sua exaltação espiritual. A exaltação, né, o progresso espiritual do próprio estudante, do próprio alquimista, do operador. Então, essa é uma vertente da alquimia, que até aqui está muito simples, está muito fácil, né, de compreender. Já o segundo aspecto, né, o segundo caminho que a gente pode se dedicar na alquimia é a vertente laboratorial. E aí tem as suas subdivisões. Então, quando uma pessoa resolve se dedicar aos aspectos laboratoriais da alquimia, normalmente, não é uma regra, começa-se pela espagiria. Então, o que é a palavra espagiria? Lembrando que a técnica em si, espagírica, né, as operações espagíricas, existem há muito tempo, mas foi com Paracelso que ela se tornou um pouco mais popular, principalmente na Europa Ocidental. Então, a palavra espagiria, ela vem de spau e gérios, que é separar e reunificar. E entre a separação e a reunificação existe a retificação ou purificação. Então, normalmente recomenda-se que o praticante comece pelo reino vegetal, porque é mais simples, oferece muito menos riscos de acidente em comparação com os metais, que a gente vai trabalha-se de outras formas, com temperaturas mais elevadas, substâncias mais perigosas que a gente produz no próprio laboratório. Então a gente sempre começa, né, pelo menos recomenda-se que se comece pelo reino vegetal. Então esse princípio, né, spau e gérios, espagiria, separar e reunir, a gente sempre começa extraindo os princípios filosóficos ou substâncias alquímicas da nossa planta medicinal, destilando o óleo essencial, purificando esse óleo, depois produzindo o espírito dessa planta, que o espírito universal ele se manifesta no álcool da planta. Então a gente vai fermentar, destilar o seu vinho, redestilar, purificar esse álcool, né, ou esse espírito até o máximo possível, e aquilo que sobra a gente vai calcinar, recalcinar, lixiviar, a gente vai extrair os salsales, vai retificar esses salsales, a gente vai deliquar esses salsales e, por fim, a gente vai ter essas três matérias, enxofre, mercúrio e sal, que são o óleo essencial, o espírito da planta, que se manifesta principalmente no álcool da planta, e os salsales. E a gente vai juntar de uma forma muito particular, não é simplesmente pegar e misturar e mexer, não. Existe uma forma particular de reunificar essas três substâncias e, por fim, conferir, né, garantir a sua exaltação espiritual ou a sua exaltação vibracional por meio de uma circulação espagírica. Então, a espagiria basicamente consiste nisso, da gente separar, purificar e reunificar. E quando o estudante ele adquire uma mestria no reino vegetal, ele parte para o reino mineral, onde ele vai trabalhar principalmente com os metais. Vai fazer algo parecido, com o mesmo objetivo, ou seja, produzir medicinas, conduzir a matéria, que é a planta ou um mineral, a sua forma mais nobre, ou seja, aquela forma onde esse material oferece potencialidades medicinais, terapêuticas de elevadíssima capacidade. E posteriormente a isso, né, ou de forma paralela, é que existe a alquimia propriamente. Então, a espagiria é um processo alquímico, porque está no espectro das operações alquímicas. Então, a alquimia propriamente é a grande obra, que pode ser uma etapa posterior à espagiria, ou o estudante pode começar diretamente nela, na alquimia propriamente, né? Na grande obra. Que grande obra é essa? É aquela referenciada em muitos tratados alquímicos, como os de Basílio Valentim, de Nicolas Flamel,
de, mais recentemente, Fulcanelli, que são aquelas operações que envolvem muito segredo, são operações que estão apresentadas de forma simbólica, cifrada, de uma forma muito enigmática, que muitos autores colocam ali como objetivo a produção da pedra filosofal. E aqui eu não vou entrar na questão aqui se isso é uma metáfora para o nosso progresso espiritual ou se é algo literal. O objetivo aqui do vídeo não é esse. É apenas diferenciar a alquimia de espagiria. Então, a alquimia, aliás, a espagiria é um espectro da alquimia, ou seja, ela está no início da alquimia. E o mais frequente é que o estudante comece pela espagiria, porque é na espagiria que ele vai aprender as operações fundamentais dessa técnica. Ele vai aprender a trabalhar com os equipamentos, os destiladores, os cadinhos, as retortas. Ele vai aprender as regras do fogo, a conduzir uma operação em uma faixa de temperatura específica. Ele vai se adestrar nas operações base, e essas operações são necessárias para algo mais complexo ou que exija maior atenção ou cuidado. Então, todo espagirista é um alquimista, porque a espagiria se serve de técnicas alquímicas, de operações alquímicas, que também podem ser chamadas de espagíricas. Porém, nem todo alquimista é um espagirista. Pode ser que um determinado estudante foi direto para a alquimia, no sentido ali da grande obra, de buscar a lograr êxito na grande obra. Lembrando que o alquimista não é aquele que conseguiu a consecução da grande obra no laboratório. É aquele que está empreendendo as operações, que está praticando as operações com o objetivo de realizar a grande obra. E quando o alquimista ele consegue a consecução da grande obra no laboratório, é chamado de adepto. Mas o objetivo do espagirista é produzir medicinas da natureza. Então vocês reparem que não existe espagiria especulativa ou espagiria teórica, porque ou você pratica espagiria ou você não pratica, ou você é um espagirista ou você não é um espagirista. Já o alquimista ele pode ser um alquimista dedicado apenas aos aspectos espirituais ou um alquimista, ou ambos, se dedicar também aos aspectos laboratoriais. Então, para resumir, a alquimia, de uma forma geral, pode ser dividida em dois grandes caminhos, um espiritual e outro laboratorial. E esse caminho laboratorial, o estudante pode começar pela espagiria, que é também alquimia, ou na alquimia propriamente dita, na grande obra. E o que diferencia uma da outra são os objetivos. A espagiria, o objetivo é produzir medicinas da própria natureza, utilizando-se o reino vegetal ou mineral. Na verdade, tem mais coisas, mas vamos ficar apenas com esses dois reinos aqui nesse vídeo. Ou ir diretamente para a grande obra alquímica. A gente sempre recomenda, eu particularmente recomendo, que a alquimia espiritual nunca deixe de estar presente, porque é a alquimia espiritual que confere um avanço psíquico, espiritual, moral propriamente, que vai tornar os seus preparados mais elevados. A gente sempre costuma falar, quando toca nesse assunto, que mãos iluminadas produzem um preparado mais iluminado, mais elevado. Então, se você está em dúvida sobre qual caminho seguir, comece sempre pela parte espiritual, pela alquimia espiritual. Aqui na nossa escola, a gente tem esses dois caminhos. A alquimia espiritual ela é abordada na Irmandade Hermética da Sagrada Arte, a IHSA,
e a parte laboratorial pela nossa oficina de alquimia espagírica, onde a gente aborda o reino vegetal. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Eu sou o Daniel Fidelis, receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.